Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos continuar aqui nosso curso, de Kant e a filosofia da ciência, Introdução à filosofia da ciência de Kant. E o último objetivo que nós tínhamos prometido para esse curso de extensão, esse curso extra, a gente pode dizer assim, é uma comparação entre as ideias de Kant e como é que essas ideias ficam na idade contemporânea, Como é que fica a comparação de Kant com os filósofos do século XX e XXI. Então, uma espécie assim de tentativa de atualizar Kant, No que é que os filósofos concordam com ele, no que é que os filósofos discordam dele, tá certo? E a gente, claro, vai focar mais nas diferenças, nas discordâncias. Antes de começar a falar as críticas dos filósofos contemporâneos a Kant, colocar Kant, no meio de um tiroteio filosófico, em que todo mundo vai estar criticando ele, seria bom dizer assim, logo de partida, logo de entrada aqui, para começar a conversa, que Kant é um desses filósofos que influenciou todo mundo que veio depois dele, um dos filósofos mais importantes na história da filosofia, e que as ideias dele foram profundamente influenciadoras e transformadoras na filosofia, tá certo? Então a gente escolheu alguns filósofos que criticam Kant na aula de hoje, mas também fiquem sabendo, fiquem tranquilos no conhecimento de que existem muitos filósofos que beberam bastante da fonte das ideias kantianas, tá certo? Então não é, se a gente passar a aula todinha de hoje criticando as ideias de Kant, não é para dizer que são ideias que não são importantes, São ideias que talvez no século XX já não se ajustem perfeitamente com a ideia que os filósofos têm da ciência, mas são ideias que têm uma importância histórica extraordinária. É difícil superestimar a filosofia de Kant, Ela é, o que você disser dela ela é sempre mais importante do que muitas outras filosofias aí, tá certo? Então, Kant e a filosofia da ciência contemporânea é o nome da aula de hoje, e os tópicos quais são os tópicos que a gente vai abordar, Positivismo lógico, holismo, falseabilismo e anarquismo epistemológico, em comparações com o idealismo transcendental de Kant, tá certo? Então, veja quantas coisas a gente vai fazer na aula de hoje, tá certo? Então, introdução, Kant no século XXI, como se tivesse sido uma máquina do tempo, Se Kant visitasse o século XXI, o que é que ele iria ver, Nossa aula de hoje objetiva sugerir algumas comparações entre a filosofia da ciência de Kant e outras filosofias da ciência contemporâneas, beleza? Sugerir comparações, tá certo? Ao contrário do que fizemos em outras ocasiões, esta aula terá um defeito. Apresentaremos uma visão mais geral e menos detalhada dos tópicos abordados. Isso se deve a dois motivos, Então a aula de hoje vai ser mais uma visão panorâmica do que uma análise detalhada. Quais são os motivos? Primeiro, pela complexidade da comparação entre o pensamento de Kant e o de filósofos contemporâneos. Os filósofos atuais não estão preocupados e nem deveriam estar em esclarecer suas posições como contrapontos das ideias de Kant. Então, os filósofos contemporâneos estão estudando a filosofia da ciência, não vão perder tempo falando o que é que eles concordam, o que é que eles discordam de Kant, Não é esse o objetivo deles, tá certo? E uma outra parte da dificuldade é o seguinte, contando a leitura aí, encontramos grandes diferenças nos vocabulários filosóficos utilizados, o que dificulta o tratamento detalhado do assunto. Então, Kant tinha uma linguagem própria, uma linguagem filosófica própria, que muitas vezes não tem uma tradução fácil para o linguajar filosófico do século XX e do século XXI. Então, às vezes, as comparações ficam assim, dificultadas, Elas se tornam mais difíceis por causa do vocabulário filosófico diferente. O segundo motivo é a vastidão do tema filosofia da ciência contemporânea. Tem muita coisa nesse tema, tá certo? O século XX e XXI apresenta uma riqueza de pontos de vista sobre a ciência que torna impossível a empreitada examinar toda esta filosofia, toda a filosofia da ciência contemporânea, para compará-la com a de Kant. Então, esses dois motivos, para a gente ter uma aula menos detalhada e mais geral, mas assim, um passeio assim, por cima da filosofia da ciência contemporânea, tá certo? Nossa aula, portanto, vai ser uma apresentação em linhas gerais de algumas diferenças, mas não uma lista completa e detalhada. E como eu falei antes, a gente vai focar mais nas diferenças e nas críticas do que nas semelhanças, Porque se fosse para falar dos filósofos que são semelhantes e se inspiraram em Kant, ou se foram influenciados por Kant, a lista é toda a filosofia do século XX, tá certo? Foi influenciada e inspirada em Kant. Positivismo lógico, que é o verificacionismo, vamos falar um pouquinho disso, Os filósofos do Círculo de Viena, que é uma corrente filosófica do século XX, começou lá na Áustria, Viena é a capital da Áustria. Então, esses filósofos do Círculo de Viena são positivistas lógicos, representam um ponto de vista empirista sofisticado sobre a ciência. Então, é empirista sofisticado, certo? Eles unem teses empiristas fortes a um domínio da lógica moderna,
para produzir uma filosofia da ciência que se opõe claramente à de Kant. Tá certo? Vamos ver quais são as características da filosofia da ciência. O projeto destes filósofos empiristas pode ser descrito como uma tentativa de reduzir todo o conhecimento humano a um conjunto de regras lógicas e de observações empíricas. Se chama projeto reducionista, essa é a ideia deles, certo? Assim, qualquer conhecimento humano poderia ser expresso de uma maneira clara e segura, utilizando operações lógicas e enunciados simples sobre o mundo, facilmente verificáveis. Para os positivistas lógicos, tudo que não puder ser traduzido desta maneira não passa de ruído, confusões linguísticas, seriam frases destituídas de sentido. Então, para eles, tudo tem que ter verificação com o mundo empírico e ser arquitetado, né? Todo o conjunto de afirmações do mundo, elas, sobre o mundo empírico, né? Elas têm que estar dentro de um arcabouço arquitetado pelas regras da lógica. Então é isso, é a observação empírica mais lógica, tá certo? Esta corrente defende que as ciências da natureza podem ser reduzidas à física, ou seja, fazem parte desta ciência. Já a física poderia ser reduzida à matemática, veja só que ideia radical, né? Ela seria nada mais do que a matemática acrescentada de alguns dados empíricos. E a matemática, por sua vez, poderia ser reduzida à lógica. Veja como eles usam muito a ideia da redução, né? Redução, 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 tá certo? Todas as ciências assim seriam apenas a lógica acrescentada de dados empíricos extraídos de observações objetivas, sem a interpretação do sujeito. Esse é o positivismo lógico, tá certo? Então eles dominavam muito a lógica contemporânea, são muito bons nessa área, e eles achavam que se você pegasse a lógica, só a lógica já era suficiente para você ter a matemática, e se você acrescentasse alguns dados empíricos, você tinha a física, acrescentasse um pouquinho mais, você tinha a química, um pouquinho mais você tinha a biologia, um pouquinho mais você tinha a psicologia, depois as ciências sociais, etc. Era só uma questão de acrescentando pouco a pouco afirmações empíricas a essa massa, né, da básica, essa base fundamental aí da lógica e ia criando as outras ciências, tá certo? Então ele elimina a ideia da interpretação do sujeito, elimina outras afirmações que não fossem afirmações empíricas. A única afirmação que tem valor para os positivistas lógicos são afirmações que descrevem uma observação empírica, né? Então, frases sobre a arte ou sobre a religião tal não teria valor nenhum. Então, vamos lá, continuando. Positivismo lógico 2, né? Redução à lógica. Aprendemos no nosso curso que, para Kant, a matemática e a física são conhecimentos efetivos, mas não possuem uma origem empírica. Então, elas não vêm de observações empíricas, já começa daí, né? Seriam a priori. Além disso, essas ciências não poderiam ser reduzidas à lógica. Uma diferença grande, né? A lógica para Kant seria apenas o estudo das formas do juízo e dos raciocínios, uma preparação para as ciências ao invés de uma ciência propriamente dita. Lá no prefácio, né, Kant fala que a lógica é o vestíbulo das ciências. É onde você deixa o casaco quando você entra numa casa, tá certo? Você deixa o casaco lá. Então era uma preparação para a ciência, mas não é a ciência mesmo, porque a lógica não teria objeto de estudo. Seria apenas o estudo da forma de raciocínio geral, né? Sem especificar um objeto. Kant acharia absurdo o projeto reducionista dos positivistas lógicos, né? Que acham que a lógica é a raiz de todo conhecimento. Os filósofos do Círculo de Viena se recusariam a aceitar a natureza a priori da física e admitiriam a matemática a priori apenas por acreditar que ela seria parte da lógica. Kant não acreditaria nisso, né? Todas as outras ciências possuiriam uma origem empírica, inclusive a física, e para Kant a física não podia ter uma origem empírica. Certo? Resumindo, a filosofia da ciência do positivismo lógico não possui lugar para os juízos sintéticos a priori de Kant. E já sabemos a importância desta tese para Kant, tá certo? Então, assim, uma coisa que eu vou falar para vocês antes de passar adiante é que eu comecei com o positivismo lógico, que eram filósofos de uma linhagem mais empirista, diferente da de Kant, mas é importante dizer que essa corrente filosófica do positivismo lógico foi muito criticada pelos outros filósofos do século XX, tá certo? Ela também não durou muito tempo, não. Assim, do mesmo jeito que a gente está vendo críticas a Kant, houveram muitos outros filósofos que criticaram os filósofos do Círculo de Viena, certo? Então, veja que crítica em filosofia tem para todo mundo, tá certo? Continuando, vou falar de outro filósofo agora, né? Já apresentei o positivismo lógico e como ele é incompatível com Kant. Vamos agora falar de algumas coisas de Quine, um filósofo importante do século XX. No seu texto Dois Dogmas do Empirismo, o filósofo William van Orman Quine, esqueci de digitar Quine, né? Quine, nome do filósofo, certo, pessoal? Quine, está aí no título. Reexamina uma das partes fundamentais da teoria do conhecimento kantiana, a distinção entre os juízos analíticos e sintéticos. Então, essa divisão básica que a gente aprende lá no início da crítica da razão pura, né, que existem juízes analíticos e sintéticos, Quine vai discordar disso, tá certo? Neste texto,
Quine chama a atenção ao fato de que a analiticidade é uma propriedade mal definida. Isto não apenas no caso de Kant, mas de toda uma tradição de filosofia da ciência que empregava este termo com a finalidade de estabelecer uma distinção entre os saberes a partir dos fatos e aqueles que partem da razão. Então, a ideia de juízos analíticos não é só de Kant, né? Hume, na teoria do conhecimento de Hume, ele faz uma distinção entre questões de fato e questões de raciocínio, né? Verdades da razão e verdades por fato, fatos empíricos. Leibniz também. Então, assim, quando o Quine critica isso, ele critica toda uma tradição de antes de Kant e depois de Kant. Muitos outros filósofos depois de Kant continuavam a tradição de considerar que existiam juízes analíticos e juízes sintéticos. E Quine critica todo esse pessoal. Então não é só Kant, mas é Kant também, tá certo? Quine examina várias maneiras diferentes de definir a analicidade e rejeita todas elas. Ele diz que todas essas maneiras de definir a analicidade não funcionam, tá certo? No caso de Kant em particular, também podemos ver como esta propriedade é difícil de ser definida, pois o filósofo de Königsberg, que é Kant, tá certo? Também não apresenta uma utilização uniforme e bem definida do termo. Para Kant, os juízos analíticos também são mal definidos. Você percebe isso lendo o texto da Crítica da Razão Pura. Ele próprio oferece vários critérios diferentes para você definir a analiticidade e ele não se atém a critério nenhum, tá certo? Então, pois é. Então, Kant também não tem uma definição clara de analiticidade. Então, a crítica de Quine é válida, é justa, é uma crítica honesta, digamos assim. Tá certo? Continuando, holismo epistemológico. Para diversos filósofos diferentes, do período moderno ao contemporâneo, a diferença entre o analítico e o sintético implica uma situação privilegiada para as verdades analíticas. Veja aí qual é a importância da diferença, né, entre analítico e sintético. As verdades analíticas seriam mais lógicas ou mais racionais, e por isso estariam mais afastadas das questões do mundo real, o que as tornariam mais difíceis de refutar. Kant concordaria com esta caracterização, tá certo? Quine é que não vai concordar. Como não conseguimos uma definição exata para a analicidade, de acordo com Quine, este filósofo propõe abandonar completamente o termo. Como ficaríamos sem analiticidade? Em resposta, Quine propõe a teoria do holismo epistemológico. Holismo quer dizer que tem tudo englobado, né? Uma coisa que engloba tudo é uma coisa holística. Esta posição sustenta que não há verdades ou conhecimentos de tipos diferentes, então não há diferença entre análise e sintético, com tratamentos diferenciados. Todos os conhecimentos estão interrelacionados em uma teia, compõem um sistema, essa é a ideia do holismo epistemológico. E todo este sistema está em contato com a nossa experiência do mundo. Então não existem verdades da razão que estão fora do contato com a experiência do mundo, tá certo? Porém, algumas partes do sistema entram em contato com a experiência com mais frequência do que outras. Experiências causaram, por exemplo, a mudança da física de Aristóteles para a física de Newton, com a Revolução Científica do século XVII, tá certo? Mas poderiam ter mudado também, Quine argumenta, né, os axiomas da aritmética ou as leis da lógica. As leis da lógica também podem ser refutadas pela experiência para Quine. É mais difícil, mas pode acontecer. Ou seja, para Quine não há conhecimentos privilegiados que não podem ser refutados pela realidade empírica. É uma ideia muito interessante, né? Os conhecimentos da matemática podem ser refutados pela experiência, para Quine, os da física também, os da química também, os da lógica também, tá certo? Uma posição claramente oposta à ideia de necessidade e universalidade dos juízos sintéticos a priori, que se diferem dos juízos a posteriori, os únicos refutáveis pela experiência para Kant. Então Kant comete esse erro na opinião de Quine, de dar um tratamento privilegiado a um tipo de conhecimento e não a outro, né? Kant diria que os conhecimentos a posteriori mudam com a experiência, os a priori não, os a priori possuiriam universalidade e necessidade. Então, para Quine não tem isso de universal e necessário. Todo conhecimento para Quine é a posteriori, não há tratamento diferenciado a tipo de conhecimento nenhum, tá certo? Então veja como a filosofia da ciência é diferente e interessante, né? Em comparação com a de Kant. Muito diferente da de Kant, né? O holismo epistemológico quiniano. Continuando. Falsificacionismo de Popper. Vamos lá, mais uma corrente filosófica do século XX aí, tá certo? A relação entre a observação e a teoria. Uma corrente da filosofia da ciência contemporânea que provavelmente tem uma visão mais amistosa da filosofia da ciência de Kant é o falsificacionismo de Karl Popper. Mais amistosa agora, certo, pessoal? A tese de Popper, que mais se alinha às teses kantianas, é a sua inversão da lógica da relação entre a observação e a teoria, a inversão da lógica. A visão empirista típica da ciência compreende que a teoria científica nasce da observação empírica, isto é, que um conjunto suficientemente abundante de observações do mundo real, realizadas por um autor neutro, sem teses preconcebidas,
gera uma teoria científica que explica os fenômenos observados. Essa é a visão normal da ciência. Popper vai discordar. O falsificacionismo popperiano rejeita completamente esta ideia. Popper demonstra exatamente o contrário. A teoria científica orienta a observação realizada pela ciência. Não é a observação que cria a teoria que cria a observação. Vamos ver o que isso tem a ver com Kant e a importância disso, né? Se a observação empírica fosse a origem da teoria, se fosse como os empiristas ingênuos acreditam, né, que a observação cria a teoria, como os cientistas que realizam e observam os experimentos científicos saberiam o que testar? Como é que você saberia o que você vai testar se não tem uma teoria para orientar o cientista? E como esses cientistas seriam capazes de decidir que detalhes do experimento precisam ser registrados e quais podem ser ignorados como insignificantes? Fala sobre isso, pessoal, sobre observação em teoria, só sobre isso, se você quiser aprofundar mais, tá certo? Uma aula gravada aí no meu canal do YouTube, tá certo? A teoria científica precisa se originar antes da observação científica, já que a única maneira de planejar um experimento, estabelecer o que deve ser observado, é através de uma teoria já estabelecida. Então, você precisa de uma teoria para saber o que testar, o que experimentar e como experimentar. Então, a teoria vem antes da observação e não o contrário. Esta inversão da relação entre teoria e observação afasta Popper do empirismo epistemológico, ou seja, Popper é um filósofo, na verdade, anti-empirista, e o aproxima mais do idealismo de Kant. Ele defende uma ideia próxima do que Kant sustenta quando afirma no prefácio B da Crítica da Razão Pura que Galileu faz rolar no plano inclinado as esferas com uma aceleração que ele já havia antes decidido. Vocês lembram dessa passagem, né? Uma passagem muito bonita, muito importante do prefácio B da Crítica da Razão Pura, né? Tá certo? Continuando, leis da natureza, conjecturas e refutações. A Popper, o fato da teoria preceder a observação não significa que o conhecimento humano em algumas áreas, como a física, seria composto de juízos sintéticos a priori, ou seja, a Popper não concorda completamente com Kant, tá certo? Dotados de universalidade e necessidade. Ao contrário desta ideia kantiana, Popper defende que as teorias científicas são, na verdade, conjecturas formuladas com uma precisão autossuficiente para serem testadas. Então, não é qualquer conjectura que presta para ser uma teoria científica, na opinião de Popper. Tem que ser uma conjectura bem formulada, precisa, formulada de maneira precisa, que resolva um problema científico que esteja sendo enfrentado. Então, por isso que eu digo aí que tem que ser uma conjectura formulada com precisão, tá certo? E aí tem mais pré-requisitos. Também tem uma aula sobre isso também no meu canal do YouTube, tá certo? Além do mais, quando um teste resulta exatamente no que a conjectura previu, a conjectura que está sendo testada, né? Popper não considera que aquela conjectura foi provada. Ele também é contra a ideia, muito comum na visão empirista da ciência, de que um experimento pode provar uma teoria. Essa é uma ideia tão comum em relação à ciência, né? Popper defende o contrário. Conjecturas científicas podem apenas ser rejeitadas como falsas, nunca provadas como verdadeiras. Por isso que o nome da teoria dele, né? O nome da teoria filosófica dele é falsificacionismo, é porque ele acha que as teorias só podem ser provadas como falsas, nunca como verdadeiras. As conjecturas que não foram falsificadas ainda sobrevivem até o próximo experimento, que tentará as falsificar mais uma vez e assim por diante. Mas nunca pode se dizer que está provada, que ela está provada como verdadeira. Ela sempre só sobrevive até a próxima tentativa de falsificar ela, tá certo? E se ela for falsificada, ela é rejeitada. Então eu tenho uma aula sobre falsificacionismo no canal do YouTube, beleza, pessoal? Ele abandona, portanto, a ideia kantiana de que um conhecimento pode ser universalmente e necessariamente considerado verdadeiro, a universalidade e necessidade. Né? Uma ideia frequentemente encontrada nas filosofias da ciência da Idade Moderna, a ideia das leis da natureza. Então, a filosofia do século XX, pessoal, a filosofia da ciência do século XX, abandona a noção de leis da natureza. E se você deixa essa ideia de leis da natureza para trás, não concorda mais com isso, essa ideia de conhecimentos universais necessários perde sua força, né? Perde sua atração, sua atratividade. Então a gente está vendo aqui que todo mundo do século XX vai abandonar Kant porque ele dizia que as verdades da ciência são universais necessárias. O pessoal do século XX acha que não, tá certo? Inclusive Popper, que tem uma visão bem amistosa de Kant, né, gosta muito da filosofia de Kant, foi muito influenciado por Kant, ele também acha que as conjecturas que são provadas não são universais necessárias, elas são só provisoriamente consideradas verdadeiras até um dia se descobrir que elas são falsas, tá certo? Continuando, para a gente terminar agora, a última corrente que a gente vai estudar hoje, o anarquismo epistemológico, que é a ideia da complexidade. Né? Para concluir a aula de hoje, vamos apresentar rapidamente uma filosofia da ciência que se contrapõe radicalmente a tudo que Kant pensava, o anarquismo epistemológico de Feyerabend. É Paul Feyerabend é o nome dele.
Em seu livro Contra o Método é o nome do livro, né? Você já viu o nome, o nome já é um nome forte, né? Feyerabend argumenta que, uma citação aqui, a ideia com acento no E é a grafia antiga, viu, pessoal? Dá para não escrever ideia errada aí no vestibular, viu? No Enem. Ideia com acento no E é a grafia antiga. A ideia de que a ciência pode e deve ser governada de acordo com regras fixas e universais é simultaneamente não realista e perniciosa. Não realista, pois supõe uma visão por demais simples dos talentos do homem e das circunstâncias que encorajam ou causam seu desenvolvimento. E é perniciosa, pois a tentativa de fazer valer as regras aumentará forçosamente nossas qualificações profissionais à custa da nossa humanidade. Feyerabend acho que é ruim essa ideia de que somente cientistas treinados podem fazer ciência, né? Porque ele é contra um bocado de coisa que a gente entende como sendo ciência. Mas vamos continuar a leitura aqui, depois eu falo mais sobre as interpretações desse anarquismo epistemológico, né? Além disso, além de aumentar as qualificações profissionais, que seria uma coisa ruim, a ideia é prejudicial à ciência, não só prejudicial aos seres humanos, mas prejudicial à ciência, pois negligencia as complexas condições físicas e históricas que influenciaram a mudança científica. Ela torna a ciência menos adaptável e mais dogmática. Vamos ver. E a crítica é muito interessante de Feyerabend, né? Como podemos ver, Feyerabend defende uma visão da história da ciência como um fenômeno complexo, onde nunca houve apenas um método científico ou apenas um conjunto de regras que orienta o procedimento científico. Então essa ideia da filosofia da ciência de encontrar o método científico correto, a descrição exata do método científico, ele é contra tudo isso. Ele acha que cada período histórico teve vários métodos científicos bem-sucedidos diferentes, tá certo? Para este autor, tentar estabelecer apenas um método como um verdadeiro método científico é, na verdade, um impedimento para futuros desenvolvimentos científicos. Engessa, né, essa ideia do método correto, engessa a ciência. Engessando o método científico, ele argumenta, estamos limitando a criatividade humana em sua busca por respostas para os problemas que se apresentam. Então, não existem conhecimentos superiores, né? Feyerabend claramente se opõe à visão kantiana de ciência em múltiplos níveis, né? Kant começa sua crítica da razão pura falando exatamente sobre a descoberta de um método superior de conhecimento e algumas ciências, né? Então, o que Feyerabend acha que está completamente errado é como Kant começa a crítica da razão pura. Quando é que Kant fala essa questão aí da descoberta de um método superior de conhecimento e algumas ciências? Naquela parte do prefácio lá que ele fala sobre a via segura, está aí no slide, né? O tema da via segura da ciência, que colocou a lógica, a matemática e a física em um patamar de certeza que nunca poderia ser alcançado pelos saberes meramente empíricos, tá certo? Mas para Feyerabend as coisas não são bem assim, né? A análise da história da ciência de Feyerabend, fundamento de sua filosofia da ciência, rejeita exatamente esta ideia de descoberta de um método superior. Este autor tem uma leitura descontinuista da história da ciência. Ele acha que não existe uma continuidade na história da ciência, que cada período tem que ser analisado separadamente, tá certo? E defende que cada período histórico revelou não apenas um método, mas uma variedade de métodos diferentes para resolver as dúvidas da época. Feyerabend também distancia-se de Kant em relação à superioridade das certezas de algumas ciências, como a matemática e a física. Para este autor, não existe esse patamar superior de certezas, né? Então não existe universalidade, necessidade para Feyerabend, né? Para Feyerabend, um conhecimento, a próxima grande revolução científica pode surgir de qualquer lugar, pode surgir de um cientista no laboratório, pode surgir de uma pessoa andando na rua, né? Pode surgir de um jovem lendo um artigo de jornal, tá certo? Então não tem essa história que a ciência só progride dessa maneira. Por quê? Porque na análise da história que ele faz, a análise da história verdadeira da ciência, ele percebe que a ciência progride de diversas maneiras diferentes, em diversos momentos diferentes, e toda vez que os filósofos da ciência tentam dizer o método correto da ciência é X, ele consegue apontar exemplos de descobertas científicas importantes que não seguiram métodos que os filósofos acham que é o certo, né? Desde químicos que sonharam com uma fórmula química enquanto estava dormindo, e quando acordou testou e viu que estava certo. Que método científico é esse? Sonhar com a resposta. Não existe, não tá certo? Mas Feyerabend, ele não analisa só a ciência moderna, ele analisa desde os tempos dos antigos, tá certo? Desde a antiguidade até hoje em dia ele analisa a história da ciência e ele percebe que não há esse negócio de um método correto e superior, né? Com um patamar superior de certezas. Isso não existe, beleza? Para Feyerabend, né? Para Kant existe. Então, logo de saída, né, Feyerabend já discorda de Kant, né? Acabou a apresentação. É isso, pessoal. Espero que tenha sido interessante essas comparações entre Kant e outras filosofias da ciência, tá certo? A gente encerra nosso curso Kant com essa aula, apesar de que tem um trabalho para vocês fazerem lá na sala virtual, tá certo? Mas no futuro, quem sabe, né?
eu posso fazer outros cursos aí de filosofia da ciência, né? Talvez um curso sobre Quine, talvez um curso sobre Feyerabend, contra o método, né? A gente vai ver, a gente conversa aí, qualquer coisa vocês conversam comigo pelo Zap Zap, a gente combina. Beleza, pessoal? Se cuidem, não abram mão da segurança, né? Preste atenção aí no risco de contaminação do Covid, tá certo? E fiquem bem de saúde esse Natal. E a gente se encontra aí na próxima oportunidade de estudarmos juntos, tá certo? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.